construção de imagens em lentes convergentes, ela é feita através da utilização de dois raios notáveis, daqueles que eu expliquei anteriormente. Isso aqui é muito similar a espelho, pessoal. Na verdade, é similar a espelho côncavo. Você tem várias opções de posição do objeto que te dará várias opções de imagem. A primeira que eu vou te mostrar aqui é objeto BC, além do ponto antiprincipal objeto A. Então, observem bem, AFO, F' e A' são elementos da lente. Ponto antiprincipal objeto, foco objeto, foco imagem, ponto antiprincipal imagem. Eu vou colocar um objeto BC e atenção, eu coloquei a nomenclatura dele BC apenas para não confundir com A, do ponto antiprincipal. Na maioria das vezes, vou falar para vocês, vem só o desenho. Então esse aqui é o objeto do qual você pretende traçar a imagem. Olha só, primeiro raio notável, paralelo ao eixo principal, se refrata passando pelo foco. Essa é uma lente convergente, né? Bordos finos, entra paralelo, sai pelo foco. E o segundo raio, aquele que eu falei que é muito importante para você, passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Esses raios se cruzam nesse ponto, olha só, cruzamento de raios emergentes. Esse cruzamento de raios emergentes determina a imagem. Então aqui você tem a imagem do ponto B. Olha só, a imagem da ponta dessa seta. Subindo o desenho, você encontra a imagem do ponto C. Então esse objeto BC, quando está distante do centro óptico, teve uma imagem desse tipo aqui. E que imagem é essa? Quais são as características? Ela é uma imagem, nesse caso, real. Por quê? Interseção efetiva de raios de luz que saem do sistema. Então esses dois raios se interceptam nesse ponto. Esse ponto determina uma imagem real. Menor pelo próprio desenho, você já consegue visualizar isso, e invertida. Então vamos lembrar aqui, para o objeto real, toda imagem real é invertida. Essa imagem aqui está invertida em relação ao objeto. Atenção, quando esse objeto é real, sua imagem real também é invertida, sempre, tá? Aqui temos uma representação em laboratório do que acontece. Olha só, objeto bem distante da lente, imagem pequena aqui, ok? Agora vamos situar o nosso objeto em cima do ponto antiprincipal A. Então agora você tem o objeto no ponto A, objeto BC. Observe o que vai acontecer. Raio de luz paralelo ao eixo principal se refrata passando pelo foco imagem. Raio de luz passando pelo centro óptico não sofre desvio e vai interceptar o outro raio nesse ponto aqui. Esse ponto é a imagem do ponto C. Se você fizer exatamente isso no caderno, com todo cuidado, você verá que essa imagem tem o mesmo tamanho deste objeto. Isso acontece também em espelho. No espelho côncavo, quando você colocava o objeto em cima do centro de curvatura do espelho, a imagem dele aparecia embaixo desse centro e de mesmo tamanho. Aqui, a imagem aparece do outro lado da lente, mas com o mesmo tamanho e invertida. Vamos lá, ó, características da imagem. Essa imagem aqui é real. Por quê? Porque ela é formada por cruzamento efetivo de raio de luz. Então isso aqui são dois raios se cruzando. Ela é de mesmo tamanho do que o objeto e ela é invertida. Lembrando a você o seguinte, toda imagem real é invertida. Essa é a ideia. Continuando, vamos chegar ao nosso objeto um pouco mais perto da lente. Olha só, vou colocar o objeto entre o ponto A e o foco. O objeto BC está aqui, ok? Raio de luz paralelo ao eixo principal se refrata passando pelo foco imagem. Raio de luz que incide sobre o centro óptico se refrata sem desvio. A interseção dos dois dá a imagem desse ponto, ok? Se você fizer o desenho, você encontrará o seguinte, essa imagem é real, maior e invertida. Real de novo, ela é produzida a partir do cruzamento efetivo de raios de luz. Maior pela própria geometria
do desenho e devido à posição do objeto, que está entre o ponto antiprincipal e o foco, e invertida também só pela geometria aqui do nosso desenho. Temos agora uma foto de laboratório desse experimento. Uma lâmpada mais próxima da lente, com a sua imagem real maior e invertida. Está aqui a foto que foi representada por esse diagrama na esquerda do PowerPoint. Então, continuando o nosso estudo, vamos deslocar o objeto agora para mais próximo da lente, colocando o objeto sobre o foco principal objeto. Raio de luz paralelo sai pelo foco imagem, ok? Raio de luz que incide pelo centro óptico não sofre desvio. Se você fizer esse desenho, você vai ver que esses dois raios são paralelos. Eles não se encontram nem na região aqui das imagens reais e nem numa possível região de imagens virtuais por aqui. Ou seja, nesse caso, nós dizemos que a imagem é imprópria, ela não pode ser vista, ela se forma no infinito em relação ao observador. Se você colocar o objeto então sobre o foco, não formará imagem, e o nome dela é imagem imprópria. Pessoal, agora uma posição muito particular do objeto, quando ele está situado entre o foco e o centro óptico, o objeto BC. Essa é a posição onde a imagem do objeto é maior do que ele e é direita. Ou seja, quando você usa uma lente de aumento, uma lupa, e procura aumentar, né, procura ter uma imagem grande de um determinado objeto, é nessa posição aqui que o seu objeto deve estar situado, entre o foco objeto e o centro óptico. Olha só, raio de luz entra paralelo, sai pelo foco imagem. Raio de luz passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Você pode observar pelo desenho que nessa região aqui, os raios de luz emergentes, ou seja, aqueles que saem do sistema, não conseguem se encontrar. Porém, se você prolongar esses raios de luz, olha só, prolongando, você encontra o ponto C'. Esse ponto C' é a imagem virtual do ponto C. Resumindo, essa imagem deste objeto é uma imagem virtual porque ela é traçada a partir de prolongamento de raios, ela é direita, o próprio desenho já indica isso, e ela é maior. Toda imagem virtual é direita, e esse é o único caso na lente convergente onde a imagem é direita e maior. Existem outras imagens maiores na lente convergente, mas todas são invertidas. Essa aqui é a única que é direita, então é virtual, direita e maior. Agora eu vou falar para vocês sobre a única possibilidade de imagens em lentes divergentes. Lente divergente, por exemplo, a lente de miopia que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo. Olha só, pessoal, em qualquer posição que você colocar o seu objeto BC, você vai ter um tipo de imagem só. Então, olha só, a representação da lente divergente, objeto BC, nesta posição aqui, por exemplo, primeiro raio de luz paralelo, e agora, olha só, se refrata espalhando, divergindo, ou seja, o prolongamento dele toca F', que é o foco imagem da lente divergente. Mas olha só, acontece que o raio de luz se espalha. Bom, para poder traçar esse raio de luz aqui divergente, espalhado, você vem com a régua, determina esse ponto e depois aponta a régua para F' e a partir da lente, para frente da lente, traça o raio. Ok? O outro raio é aquele mais fácil de usar, o mais simples de todos, passa pelo centro óptico e não desvia. De novo, olha só, nessa região aqui, onde teoricamente a gente espera encontrar a imagem, por quê? Porque é a região que contém os raios refratados, os raios emergentes do sistema, e a princípio, para traçar uma imagem, você tem que saber a interseção de raios emergentes, tá? Sempre. Essa região aqui, eu percebo, por ser uma lente divergente, que esses raios estão espalhando, não se encontram mais. Porém, olha só, se eu prolongar esse raio,
ele acaba cruzando com outro raio nesse ponto. Então, olha aí. Fiz o meu raio divergente, prolonguei e ele encontrou a imagem de C'. Essa imagem é uma imagem virtual. Por que virtual? Porque ela é a interseção do prolongamento de raio de luz. Então, ó, C' é uma imagem virtual do ponto C. B' também é uma imagem virtual do ponto B. Então, o que acontece? Para a lente divergente, só temos uma possibilidade de imagem. A imagem vai ser sempre virtual, sempre direita e sempre com a mesma e sempre menor do que o objeto. Então, essa imagem é virtual, direita e menor, similar ao que você encontra no espelho convexo. Então, fazendo um paralelo entre lentes e espelhos, espelho côncavo, vários tipos de imagem. Lentes convergentes, vários tipos de imagem. Espelho convexo, uma única imagem. Lente divergente, uma única imagem. Então você pode, na hora de estudar, fazer um paralelo entre esses instrumentos, espelhos e lentes, e perceber as similaridades e as diferenças entre eles. Agora, muito cuidado, na hora de estudar a lente divergente, então, você só vai ter essa possibilidade, apenas essa. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.